Então, vamos lá. Para a gente tratar de governança da água, falar sobre o que é a governança da água, é interessante a gente entender o que é o contexto hídrico atual e que a gente tem em relação aos recursos hídricos. A nossa situação é que quase metade da população mundial não tem acesso ou não tem acesso suficiente, né, à água potável ou saneamento. Isso quer dizer que as pessoas não têm acesso à água, elas não têm o que beber, elas não têm água para lavar a mão, elas não têm água para tomar banho. Além disso, a gente tem toda uma situação de enchentes e secas que estão se tornando cada vez mais constantes, principalmente decorrência das mudanças climáticas, que afetam a população. Então, esses dois pontos mostram que a gente está com uma crise de governança, que indica que essa política da água, essa política global da água que a gente tem, não está sendo o suficiente para resolver o que a população está passando, o que ela está enfrentando. Quando eu falo de política global da água, eu quero que vocês entendam que ela se estende muito mais do que governos nacionais. Eu acho que vocês já têm até uma noção de como que funciona o ciclo da água. Então, a gente percebe que pelo ciclo da água, a água não fica dentro de um território. Ela espalha, ela vai para outra, ela transcende fronteiras. Além disso, de você ter o ciclo da água, outro exemplo dessa característica transfronteiriça dos recursos hídricos é quando os países eles compartilham rios, lagos, bacias hidrográficas. Então, além de você ter esses governos nacionais que podem ser divididos, né, até em municipais, regionais, você tem ainda as governanças internacionais. E, além disso, você tem uma outra diversidade de atores, que são os atores não estatais, que também estão envolvidos nessa política global da água. E todo esse contexto de inúmeros problemas com essa diversidade de atores mostra que as estruturas que a gente tem agora, em termos de governança global da água, ainda são fracas. Temos problemas que têm que ser resolvidos. E quando a gente está tratando sobre isso, a gente tem que buscar ter essa ligação entre iniciativas globais, no âmbito global, com uma ação regional e local. Colocando que esses dois lados, essa ligação, ela tem que estar implícita em qualquer parte da discussão. Por isso eu trago para vocês um exemplo, né, na verdade, uma forma de simplificar, que é essa imagem do lado, que são os domínios das políticas da água. Você tem, de um lado, as políticas diárias, do dia a dia, as políticas relacionadas à água, a water policy, você tem as políticas globais e você tem as políticas entre os governos, que são essas interstate. Então, tudo isso tem que ser debatido, esses vários domínios, né, da água têm que ser debatidos quando a gente está considerando falar sobre a política global da água e a governança global dela. Bom, mas estou aqui falando de governança. O que é governança? Acho que desde o início do semestre a gente tem trabalhado com isso, mostramos até que você tem uma definição extremamente ampla de conceitos na presente, as discussões acontecem em diversos âmbitos, em diversas áreas do conhecimento. Então, você tem discussões sobre governança nas ciências humanas, nas ciências exatas e até nas ciências biológicas. Mas uma coisa que eu quero que vocês entendam é que governança não é um sinônimo de governo. Ela é uma parte, não um todo. E ela vai se inserir numa dessas novas tendências de administração pública e de gestão de políticas públicas. Ela vai servir muito como um conceito de guarda-chuva, que você vai abarcando várias definições e conceitos dentro dessa palavra maior, que seria o governança. No caso da governança da água, para vocês verem como que é um conceito guarda-chuva, eu trago para vocês todas essas 13, esses 13 itens que são atrelados à governança da água. Por isso, eu falo para vocês que a governança da água ela é uma combinação de funções que são desempenhadas com certos atributos
e uma diversidade de atores para você alcançar um ou mais resultados desejados, todos moldados por valores e aspirações do indivíduo e das organizações. Então, isso quer dizer que a governança da água ela pode mudar, dependendo de onde ela está sendo aplicada, para quem ela está sendo aplicada e com quem ela está sendo aplicada. Eu não vou entrar em cada um dessas combinações de funções para vocês, sobre o que é a governança da água. Mas elas são formas que você pode trabalhar com ela, que você pode desenvolver. Então, você tem governança multinível, que já foi comentada aqui, governança policêntrica, uma governança efetiva, a questão do nexo água, alimento e energia, que é uma nova forma de você enxergar a governança da água. Uma outra que é muito difundida, que é a gestão integrada de recursos hídricos, a GRI, que ela tem sido colocada, muitas vezes até pelas Nações Unidas, como um modelo ideal de governança da água. Você tem uma outra que não está mencionada aqui, que é uma abordagem holística de governança, que é algo até que a América Latina tem levado. Mas é para vocês verem que tem diversas formas de você lidar e trabalhar com governança da água. Dito isso, eu queria dividir essa discussão nossa em governança hídrica global estatal e governança hídrica global não estatal, considerando esses dois atores. Por quê? Quando a gente fala de governança global estatal, a gente está falando de estados, de como que estados se juntam em nível internacional para estabelecer algum tipo de regime para lidar, né, para enfrentar esses problemas de recursos hídricos. E uma definição, quando eu falo de regimes, seria essa daqui, apresentada pelo Krasner, que ele é um teórico da área de ciências sociais, ciências políticas e relações internacionais, que ele fala que regime são conjuntos de princípios, normas, regras e procedimentos de tomada de decisão, implícitos ou explícitos, em torno dos quais as expectativas dos atores convergem em uma determinada área das relações internacionais. E os exemplos desse tipo de regime seriam os acordos internacionais, as convenções e protocolos. A existência de um regime para determinado tema, para determinada área, não quer dizer que ele vai ser empregado por todos e ser o melhor modelo. Estou falando que ele é um modelo que ele é aceito por mais estados. E quando a gente está tratando de governança hídrica, um dos que é mais difundido é a Convenção de Nova York de 1997. Por que ela é tão relevante? Ela fala, né, sobre a temática, né, de você trabalhar com os múltiplos usos da água, ela inclui as terminologias de bacias de drenagem internacional, de como você pode combater problemas gerados por poluição ou uso excessivo do recurso. Ele traz, né, os princípios da Rio 92, da Declaração e a Agenda 21. Apesar dela ter sido assinada em 97, ela só entrou em vigor em 2014, quando ela foi ratificada por outros estados. A gente teve, na convenção, você precisa ter um número mínimo para ter essa aprovação, e ela só conseguiu esse número mínimo em 2014. E um dos princípios que ela também traz, que é bastante importante, é a questão de uso justo, equitativo e razoável, obrigação de não causar danos significativos e notificação prévia. Esses três princípios que estão expressos na Convenção de Nova York de 1997, eles são utilizados como referência em organizações de bacias hidrográficas, que são organizações, pode ser um comitê de bacia hidrográfica transfronteiriço, por exemplo, que faz a cooperação e essa gestão de uma água que não está, uma água que é compartilhada por 2 ou mais países. Então, quando você está lidando com uma bacia hidrográfica transfronteiriça, esses três princípios eles devem ser sempre levados em consideração. Isso é um exemplo de como que a convenção está presente, né? E uma das controvérsias dela, como tudo não é perfeito, é que Venezuela e o Paraguai, por exemplo, eles assinaram, mas não ratificaram. E ainda existem muitos países que não
não estão ali, né, trabalhando com essa convenção ainda. E esses são os dados de 2016. Ok, temos um exemplo de uma governança global estatal, temos essa convenção, mas ela não é a única que pode funcionar. E aí eu trago para vocês o outro lado da moeda, que é você ter uma governança hídrica global não estatal, ou seja, que ela não foi desenvolvida pelos estados, mas por outros atores como organizações privadas. E elas têm se tornado cada vez mais presentes. Por quê? Porque instituições financeiras internacionais elas têm abarcado, né, inserido a questão hídrica em suas agendas. Um exemplo muito claro é o Banco Mundial e todo o trabalho que ele teve a favor da privatização da água, ou seja, que a água fosse cobrada, né, cada vez mais. E, além dessas instituições financeiras internacionais, você tem uma participação maior de multi-stakeholders. E o que seriam, né, esses multi-stakeholders? Por exemplo, comissões internacionais relacionadas a barragens, ou mesmo instituições de pesquisa trabalhando nessa governança hídrica não estatal. Aí, como eu mencionei a questão de outros atores, eu trago para vocês alguns exemplos. Seria essa questão da Comissão Mundial de Barragens. As barragens, quem é dono de barragens, se você tem algum CEO de uma empresa, né, que faz a administração dessa barragem, ele participa dessa comissão mundial e eles vão estabelecendo diretrizes para a construção das barragens. Aí, em 2000, eles lançaram esse documento, que são Barragens de Desenvolvimento, um novo quadro para a tomada das decisões. E ele analisa, quando eles definiram essas diretrizes, eles analisaram mais de 1000 barragens e, segundo eles incluíram, né, participantes de negócio, governo e sociedade civil, para definir o que era melhor ou não para a construção de barragens. O ponto é que eles, por exemplo, eles não previram os acidentes que a gente teve aqui no Brasil com as barragens. Então, você vê, ele não é tão perfeito. E um outro exemplo seriam as iniciativas globais de água, que estão ali contribuindo para essa governança hídrica global não estatal. E elas estão aumentando cada vez mais, e essas iniciativas, elas mostram que a gente está tendo uma conscientização cada vez maior de como que a água tem que estar presente nas agendas, não só dos estados, mas de todos os outros atores da sociedade. E como exemplo dessas iniciativas globais de água, eu trago o Global Environmental Facility, o GEF. Ele investe em organizações voltadas para a questão hídrica. Na Bacia do Prata, por exemplo, você tem uma organização de bacia hidrográfica que é o SIC, que é o Comitê Intergovernamental dos Países da Bacia do Prata. E, bom, ele é uma organização, ele precisa de dinheiro para trabalhar. E o GEF, ele investe em projetos que o SIC faz, desde que siga algumas diretrizes. Essas diretrizes podem ser a Agenda 2030 e até os ODS. Outro exemplo de uma associação, uma iniciativa global, é a International Water Resources Association. Então, são profissionais da área, né, cientistas, que trabalham com a questão hídrica das mais diversas áreas. Então, você tem gente trabalhando com poluição, gente trabalhando com a questão de política, pessoas focadas com a questão de governança mesmo, de impacto de mudanças climáticas, de você encontrar produtos químicos, de questão de saúde, água. E eles vão trabalhando em diretrizes para como que deve ser feita essa governança hídrica. Outros exemplos são os fóruns mundiais, que é o World Water Forum. Você tem... Eles se reúnem, né? O próximo... Teve uma edição até que foi no Brasil, acho que a última edição foi no Brasil, em Brasília. Se reuniram líderes mundiais, representantes da sociedade civil e outras partes interessadas para discutir a questão da água. E um outro exemplo é a Global Water Partnership, que ela envolve não só profissionais, mas também líderes do governo, empresas, e eles
ajudam no financiamento de projetos, mas eles também trabalham com melhorias da área via engajamento próprio. Esses são só exemplos de iniciativas globais de água. Dessas duas partes, alguma dúvida? Bom, se ninguém tem dúvida, eu vou tocar. Ok, Isa, você trouxe essas duas diretrizes. O que é uma governança global estatal e uma governança global não estatal. Mas eu acho que uma coisa que é importante para vocês entenderem, o que é uma governança, uma boa governança da água? Bom, eu já falo que é um pré-requisito para você melhorar a gestão da água, não só no país, mas no mundo como um todo. Mas o que seria uma boa governança da água? Eu faço essa questão para vocês. O que vocês consideram como uma boa governança da água? E aí, alguém vai arriscar no microfone, vai colocar no chat. Aumentar o acesso das pessoas seria um parâmetro? Sim, você pode querer. É um ponto interessante de você levar. A gente pode. Aí eu vou trazer agora para vocês para responder. Você falar de uma boa governança da água, primeiro que não tem uma só resposta. Você tem diretrizes e princípios, você não tem um acordo. E aí eu trago para vocês duas propostas. Uma do Centro Holandês de Governança da Água e outro da OCDE. A Holanda ela tem desenvolvido muita pesquisa relacionada a recursos hídricos. Eles se preocupam muito, afinal de contas, o país está embaixo do nível do mar, né? E eles consideram 5 itens para uma boa governança da água, que é você ter uma organização administrativa poderosa de gestão da água, um sistema legalmente integrado de legalização de água, ou seja, ele vai trazer a legislação municipal, a legislação regional e a federal integradas. Então, eles se complementam, eles não trazem pontos divergentes. Um sistema de financiamento adequado, ou seja, você tem aporte de dinheiro para você ter essa governança. Uma boa abordagem sistemática, envolvendo, então, o planejamento e a participação de todas as partes interessadas. Então, você tem o Estado, você tem os outros atores e você tem a participação da sociedade civil. Eles trazem só esses 5 itens. Quando você parte para os princípios da OECD, você vê que eles são muito mais amplos e ela consegue destrinchar mais sobre eles. E acaba que esses princípios propostos por ela são muito mais aceitos pelos estados e muito mais considerados até mesmo em políticas nacionais de recursos hídricos. O que ele traz? Primeiro, ele fala que a governança da água, para ela ser boa, ela tem que ser eficiente, efetiva, ela tem que ser confiável e ela tem que ter um engajamento nessa participação das partes interessadas. Além disso, para cada um desses 4 que eu comentei, ela traz uma série de fatores que ela considera como chaves, como a capacidade que você tem do sistema, quanto que você tem de perda dele, então isso tem que ser considerado. Qual é a coerência da política? Se você está lidando com as escalas apropriadas dos sistemas hídricos, se cada sistema hídrico, cada sistema de bacia, ele tem essas responsabilidades bem claras. Se você tem um bom sistema de monitoramento e avaliação, se você tem uma participação dos stakeholders, financiamento, se você tem um governo que trabalha para você ter cada vez mais dados e informações, se você tem difusão de conhecimento. Então, esses aqui são itens que fazem com que a governança da água se torne boa. Eu vejo que a gente precisa sempre melhorar. Isso daqui são só os indicadores, não basta a gente parar nisso. Quando a gente está trabalhando com governança da água, a gente tem que ir além disso. Isso daqui seria o começo das discussões da nossa análise em termos de uma governança da água em determinada escala.
E o que eu proponho para vocês é que essa governança da água ela seja feita de modo, né, que ela envolva diferentes setores do governo, o setor privado, a sociedade civil, né, que seria essa parte superior até dessa imagem que eu estou mostrando para vocês, e essa interação deles, elas têm que ocorrer tanto no âmbito global, quanto no nacional, quanto no global, porque vão ser eles que vão estar trabalhando dentro das estruturas e das políticas para você ter um desenvolvimento dos recursos que estão ali presentes e um aproveitamento das capacidades de infraestrutura e das próprias capacidades técnicas que você tem naquela área. E para isso, você tem que levar em consideração a transparência, a participação, o accountability e toda essa equidade, né, do sistema. Andrei, eu acabei de ver o seu ponto. Eu concordo, a gente tem que garantir que não falte água para gerações futuras. E quando você está falando de governança de gestão da água, a gente tem que pensar nisso. Se a gente vai ter uma seca, então como que a gente pode fazer essa governança dela para garantir que chegue água em situações críticas? E aqui eu trago para vocês uma síntese. Eu sei que pode parecer muita informação, mas são pontos que têm que ser considerados se a gente está falando de governança da água. Nessa primeira parte dela, então você tem da questão de conteúdo. Então, vale verificar se existe uma política e um planejamento claro para a gestão da água. Então, o país tem uma política da água, a cidade conta com uma política da água, existe um planejamento para isso? Sobre os dados, nós sabemos de onde está vindo essa água, com quem que ela está sendo compartilhada, para onde ela está indo, quem são os usuários. Nós temos o conhecimento e todas as habilidades necessárias para fazer a governança da água, para fazer essa gestão dela. Senão, onde a gente pode encontrar? E para isso a gente vai precisar de uma política clara, tem que ter esse conhecimento do desenvolvimento disso, que você tem que ter acesso à informação. Quando você passa para essa camada institucional, as perguntas que a gente tem que fazer é: todas as funções e responsabilidades de quem está envolvido na governança da água são claras? Cada um sabe, cada setor sabe do que tem que ser feito, de quem eles respondem, quais são os objetivos que eles devem alcançar? Todas as ferramentas que são necessárias estão ali presentes? Se não estão, onde podemos encontrar? O funcionamento de todo esse sistema, ele tem algum financiamento? Ou a gente depende de outro aporte? Da onde está vindo o dinheiro? Quanto que é a saúde financeira dessa nossa estrutura que a gente tem? E quando a gente passa para a questão de relacional, a gente tem que ver, por exemplo, essa política da água, ela conversa com outras políticas? Então, temos uma política da água, a política de saneamento está ok? Temos uma política de planejamento espacial? O plano diretor da cidade está incluso ou não está? Todas as partes necessárias da governança estão envolvidas? O prefeito está ali, os secretários daquela cidade estão ali, a população de uma determinada comunidade está presente, ela está sendo representada? E do que está sendo feito, a gente tem uma transparência? A gente sabe para onde está indo o dinheiro? A gente sabe de onde veio o dinheiro? Tem alguma questão de corrupção? A gente tem um mecanismo anticorrupção? E de tudo que a gente tem, e tem uma confiança, a população confia no que está sendo feito? Então, são pontos que devem ser questionados quando a gente está trabalhando com governança. Alguma questão até aqui? Bom, se não tiver, eu vou passar. E aí, para ajudar vocês a compreenderem, eu trago alguns dos elementos básicos de uma governança da água. E esses elementos básicos são funções, que são processos chaves que devem ser executados em qualquer nível relacionado à governança. E ele precisa ser feito, ele precisa ser levado em consideração se a gente está almejando essa boa governança da água.
Então, o que eu trago aqui para vocês como elementos? A gente tem a questão de política e estratégia, a coordenação, o planejamento e a preparação, financiamento, arranjos de gestão, monitoramento, avaliação e aprendizagem. Você tem a questão de desenvolvimento de capacidade. E você tem esse lado, eu acho que a recuperação, a parte de compartilhamento do Google está aparecendo bem em cima e eu não consigo ler agora. Mas tudo bem. E aí, dentro dessas áreas, eu trago para vocês o que a gente pode incluir dentro de cada um deles. Então, dentro dessa questão de política e estratégia, o que a gente tem de água e saneamento, recursos hídricos e águas transfronteiriças. Quando eu estou falando de água e saneamento, que eu separei nesses três, pensando em política e estratégia, estou falando do que a gente tem relacionados aos serviços de água e saneamento daquele local. E um exemplo disso é o reconhecimento dos direitos humanos à água e ao saneamento. A legislação daquele estado, perdão, daquele país, reconhece os direitos humanos à água e saneamento? Está expresso, está explícito na legislação dele? Bom, temos que ver isso. Ok, passando para a questão de recursos hídricos, temos que analisar as estratégias setoriais e regionais, que vão, às vezes, até muito mais do além, né, desse setor hídrico. Como que eles vão estar conversando, por exemplo, com a questão de geração de energia, com a agricultura, com a silvicultura. E quando a gente parte para esse âmbito mais internacional, que é, no caso, as águas transfronteiriças, a gente pode ver como que eles estão sendo feitas as políticas regionais de água. Por exemplo, será que o Mercosul, que é uma instituição regional, ele tem alguma política relacionada à água? Como que os outros países têm elaborado essas políticas? Como que essas políticas que são feitas vão estar regindo essa integração econômica regional? Elas afetam? Bom, pensando no caso do Brasil, a gente tem Itaipu. O Brasil é dependente da energia de Itaipu. Se acontece algum impasse entre o Paraguai, nós vamos ser afetados. Então, isso tem que ser levado em consideração. Também devem ser pensados as políticas das organizações de bacias hidrográficas. Elas estão condizentes com as políticas, né, de cada país? Elas conversam? Que mais? A questão de cumprimento das obrigações desses países, né, com relação a convenções e acordos ambientais multilaterais, até que a gente já comentou em outras aulas. Quando a gente passa para a questão da coordenação, que é um outro elemento básico, a gente tem que pensar se no âmbito de água e saneamento, se essa coordenação é eficaz, se ela traz todos os atores envolvidos, se os prestadores de serviços eles estão integrados nela. E também se eles vão estar coordenados entre os setores. Você tem uma integração entre o local, paisagem, a bacia hidrográfica, a questão nacional, considerando também os diferentes usos. E na parte internacional, se você tem, por exemplo, uma coordenação política de alto nível, você tem órgãos de gestão conjunta, se existe uma coordenação técnica. Já na questão de planejamento e preparação, vamos avaliar, então, se a gente tem um desenvolvimento de infraestrutura de água, se teve alguma mudança, qual que é o planejamento estratégico e anual. As avaliações de perigo e vulnerabilidade, elas são feitas de quanto em quanto tempo? Está presente isso? Esse planejamento estratégico, ele tem envolvido soluções baseadas na natureza? Está considerando os outros fatores que estão ligados à água, como o ecossistema como um todo? E na questão internacional, se você consegue incluir outros setores nesse planejamento, como a questão de transporte. Mais uma vez, usando a Bacia do Prata como exemplo, a gente tem a hidrovia do Rio Paraguai, perdão, do Rio Paraná-Paraguai, que você pega. E todo o planejamento que você é feito, ele inclui a vazão de água, porque se você não considera isso, você pode afetar todos os transportes que dependem da hidrovia. E com a questão de financiamento, precisa ter um financiamento sustentável, tem que saber os custos de operação, os custos de apoio,
tem que saber da questão das tarifas, se a população tem condição de pagar a tarifa que é estabelecida, quais são as estratégias de financiamento para pessoas pobres, se você tem algum subsídio para essa população, se existe um envolvimento do setor privado no financiamento desses serviços, como que você é feita esse envolvimento. Se você tem uma estrutura, né, de recursos hídricos e recuperação de custos, se você tem um apoio institucional, quais são os mecanismos de financiamento. Na parte internacional, se você tem um desenvolvimento de recursos compartilhados regionalmente, incluindo energia, se existem instituições de gestão. E falando sobre gestão, é importante a gente lembrar dos arranjos de gestão. E isso inclui modalidades de prestação de serviço, como que é feita a reabilitação, operação e manutenção, quais são os mecanismos que estão em vigor, como que você tem a alocação e distribuição de recursos hídricos, como que é dividida, né, como que é feita a sua gestão setorial, pensando em uso e qualidade, quais são os mecanismos de implementação, e o que você tem de arranjos organizacionais e institucionais compartilhados. Na área de monitoramento, avaliação e aprendizagem, é importante a gente lembrar que tem que ter um monitoramento sistemático, tem que saber o que a gente tem de quantidade, de qualidade, se aquela água que está chegando nas casas, ela é boa, se precisa melhorar. Se se os regimes de vazão estão sendo afetados, se você tem uma capacitação adequada, se a cooperação técnica continua acontecendo, todo o processo ele tem que ser continuamente, né, constantemente monitorado, avaliado, para você aprender com seus erros e buscar essas melhorias. Na questão de regulamento, questões que devem ser feitas o que a gente tem de regulamentação está de acordo com o consumidor, com a saúde pública, com o ambiente? A gente tem mecanismos de fiscalização? Existe uma regulamentação econômica e ambiental? Tem procedimentos de policiamento? Se existe descargas de água, essas descargas estão sendo monitoradas? Quais são as leis e convenções internacionais? Elas são reconhecidas pelo país? Isso tem uma consequência direta na gestão das águas. Então, são aspectos que devem ser sempre lembrados quando a gente está falando de governança da água. E pensando no desenvolvimento de capacidade, que é outro elemento básico que eu trago para vocês, pensem em disponibilidade de estratégias, o que você tem de desenvolvimento de capacidade, se existe treinamento contínuo para todos os funcionários que estão trabalhando nessa governança, nessa gestão da água. Se você tem participação de indivíduos, como que você traz esses indivíduos para ali? Se você tem uma aprendizagem contínua, se tudo que é trabalhado, tudo que é desenvolvido, né, e feito de pesquisas, de conhecimento, né, que é produzido, se isso está sendo compartilhado e não retido. Se você tem um fortalecimento de segurança regional e até de geopolítica, né, por meio de diplomacia da água, como que o país lida com a diplomacia da água? E eu sei que são muitos elementos, são muitos fatores e é difícil, né, de captar todos os itens de uma vez, ainda mais numa aula resumida, né, como o nosso tempo aqui. Mas se a gente pensa em governança da água, eles devem ser considerados. A gente está almejando melhorar o que a gente tem de distribuição de recursos hídricos, de oferecer uma melhor condição para a população, esses elementos eles têm que estar presentes, a gente tem que trabalhar com eles. E eu falei muito de atores envolvidos, né? De uma diversidade de atores que vão além até do Estado. E aqui eu trago para vocês uma imagem que são sobre as principais partes interessadas a ser envolvidas na governança da água. Então, eu trago para o que a gente tem de usuários, quais são os atores políticos estratégicos, quem podem ser os operadores, os grupos de influência e de interesse, os grupos financeiros, atores financeiros,
e atores que podem ser não representados. Então, por exemplo, as mulheres, você inclui a questão de gênero quando você está trabalhando de governança da água. Se você tem alguma comunidade indígena em alguma área, se ela tem representantes, a própria juventude e a natureza como um todo. Então, esse aqui é um guia, é uma imagem que resume um pouquinho de quem seriam essas partes interessadas na governança da água. Alguma dúvida até aqui? Bom, se não tem dúvida, eu vou passar. E, de modo simples, eu trago para vocês aqui uma tabela que fala sobre os diferentes tipos de arranjos de governança, formas e exemplos que a gente pode ter quando está relacionado às águas, né? A água. Então, você pode ter um arranjo de governança proposta apenas por organizações públicas, depois por parcerias somente entre organizações públicas, envolvendo público e privado, somente com grupos privados. Depois você tem uma parceria civil, sociedade, né, pública, uma questão só civil, outra de organizações da sociedade civil também. E aí eu trago exemplos de como que funcionaria isso. Você acaba enxergando muito mais essa parte de arranjos de governança e formas também, quando vocês estão considerando no âmbito municipal ou até de uma região. Os exemplos que tem aqui são muito ou estão na Europa ou eles estão na China ou mesmo no Oriente Médio, mas a gente consegue relacionar. Aqui no Brasil, a gente tem alguns mecanismos, né? A gente tem uma gestão da água é feita por organizações públicas ou público e privado. De qualquer forma, independente se é uma ou de outra, todas têm que contar com a participação da organização da sociedade civil. Então, tem representantes da sociedade civil nessa governança da água. Isso é legislação nacional, isso é uma coisa característica do Brasil. E as mudanças que a gente teve com a lei de saneamento tendem a você caminhar muito mais para um arranjo privado e uma parceria público-privada, visando uma eficiência, né, que eles colocam do setor. Se isso é o melhor ou não, eu não sei, porque a gente precisa ver como que vai ser a aplicação dessa lei no Brasil. Os exemplos que a gente tem internacionais é que se você for somente para uma área privada, né, para uma governança privada da água, você tem a tendência de diminuir a qualidade da água e de você aumentar o custo. Capitais como a França e em Paris, né, principalmente, eles tiraram essa governança privada e voltaram para ser público. Então, eu ainda não sei como que vai ser essa questão do Brasil, como que a gente vai ter essa mudança disso. Alguma dúvida sobre isso? Porque essa parte agora de recursos hídricos transfronteiriços, ela é bem ligada ao exercício, aquela segunda atividade que eu propus. Posso continuar, então? Gente, sim ou não? Acho que sim. Então, tá bom. Eu sou suspeita de falar de recursos hídricos transfronteiriços. O professor até conhece, até sabe, porque é a área que eu trabalho no meu doutorado. Quando a gente fala de recursos hídricos transfronteiriços, eles podem ser recursos tanto superficiais quanto subterrâneos. Mas a condição deles é que eles vão passar a fronteira geopolítica de um estado, ou seja, ele não fica retido dentro do território nacional, ele vai para outro país. E
tudo que você tem de problema em âmbito nacional, ele é extrapolado, né, quando você passa para o transfronteiriço. Então, se você tem um problema de poluição dentro de um determinado rio, se esse rio é transfronteiriço, ele vai estar afetando o outro país. E além dessa questão de problemas ligados a recursos hídricos transfronteiriços, a gente tem uma outra discussão, que é você ter conflitos relacionados à alocação e uso da água. O que quer dizer isso? Quer dizer que os países brigam pelos recursos hídricos. Eles querem mais água de um lado, querem mais água do outro. Mas o recurso é o mesmo, ele é compartilhado. Um exemplo é a questão de utilização de água para geração de energia elétrica. Quando você constrói uma barragem para isso, você retém a água mais de um lado e para baixo você vai ficar com menos recurso hídrico. Então, isso pode causar conflitos entre os países. E um outro problema que você pode ter é ligado à escassez de água. Então, a gente tem mudanças climáticas, por exemplo, o ciclo da água pode ser afetado. Com isso, você afeta a disponibilidade de recursos que podem ser compartilhados entre os países. E existe um falatório internacional muito grande de que a Terceira Guerra Mundial vai ser pela água, que a gente tem essas guerras hídricas. O ponto é que, apesar da água ter um potencial muito grande para você criar guerra, para você causar conflitos, o que você encontra na realidade é uma tendência muito maior de cooperação entre os países que compartilham recursos hídricos. O que acontece quando tem uma guerra ou uma disputa relacionada a recursos hídricos é que nem sempre o recurso hídrico em si, a água, é o motivo original. Ela acaba sendo usada como um fator adicional para isso. E aí, eu trago aqui para vocês o aumento que a gente teve de bacias hidrográficas transfronteiriças de 1900, da década de 40 até 2010. Alguém sabe me explicar por que a gente teve um aumento de bacias hidrográficas transfronteiriças? Poderia-se dizer que esse aumento de bacias hidrográficas transfronteiriças foi decorrente dos blocos regionais que se fortaleceram? Não. Não é por isso. Mais países foram criados? Exatamente. Da década de 40 até para cá, a gente teve uma formação muito grande de países. Teve novos países surgindo. Pensem nos países que surgiram pós-Segunda Guerra ou mesmo depois. Se você tem mais países surgindo dentro de uma mesma área, os recursos que estão ali dentro, eles não vão mudar. O que vai alterar é que você vai ter mais gente de nações distintas compartilhando recursos hídricos por isso. Se a gente pensar na Europa, a bacia do Rio Reno, por exemplo, ela tem acho que 19 ou 19 países compartilhando o mesmo recurso. Aqui no Brasil, a gente tem a bacia do Prata com 5, tem a bacia do Amazonas, que são 7, se eu não me engano. Então, conforme eu acho que eu entendi errado a sua pergunta, então, porque eu acho que eu estava entendendo que era bacia no sentido de obras hídricas transfronteiriças. Não, são bacias hidrográficas transfronteiriças, que é esse mapa que a gente traz. Então, assim, de 1946 para cá, se você ver, a gente tem várias partes azuis, né, aumentando. Isso é em decorrência de que teve um surgimento maior de estados, maior de países. Vocês verem, por exemplo, na África, assim, o território não mudou. O que mudou é o estado que está ali dentro. O que mudou foi o surgimento. A terra em si não mudou. O que mudou é o estado, é o governo que está ali. Então, se você teve o surgimento de país na Europa, os recursos que estão ali dentro vão ser os mesmos. O que está mudando é que a gente tem mais países ali presentes. Tudo bem, Ana? Sim, Isa, desculpa, é que eu me confundi realmente nas palavras. Aí por isso que eu... Não, sem problema.
E aí eu trago o número, que é o número que a gente trabalha, que a gente tem mais de 286 bacias hidrográficas transfronteiriças no mundo. Isso quer dizer que 154 países têm territórios nessas bacias e 30 países vão se encontrar inteiramente dentro delas. Se você não tem cooperação, como que você vai fazer a gestão da água nesse caso? Uma pergunta para vocês. Cada bacia, ela vai ser diferente. Diferentes também vão ser os regimes que estão hídricos que estão ali presentes, os ecossistemas aquáticos e terrestres estão associados, qual que é a história daquele lá, qual que é a comunidade que está em torno dela e como que está sendo utilizado esse recurso. O que a gente usa de recurso na Bacia do Prata é diferente do que eles usam na Bacia do Mekong na Ásia. Por isso que é muito difícil você implementar um modelo de gestão de bacia hidrográfica transfronteiriça que seja aplicável a todos os casos. Você tem essas normativas internacionais que falam de uso equitativo, de você ter respeito pelo o outro país ribeirinho, de você ter uma notificação prévia se vai fazer alguma obra grande que vai influenciar todo o fluxo de água na bacia. Mas cada bacia ela vai ter que considerar o que que ela tem dentro dela. Então, tem as diretrizes internacionais, mas ele também vai ter que ter uma diretriz específica dentro da sua proposta de governança. E o estudo, né, você trabalhar com governança hídrica transfronteiriça é extremamente importante, pensando que 40% da população mundial depende dessas águas compartilhadas. Então, se a gente não tem uma governança boa para elas, se a gente não pensa em como implementar uma boa governança da água, a gente vai estar afetando o acesso de 40% da população aos recursos hídricos. Aqui eu trago para vocês uma imagem das bacias transfronteiriças, bacias hidrográficas transfronteiriças da África. São inúmeras, e muitos desses países eles enfrentam problemas de escassez de água. Como então você conciliar essa necessidade de cooperação para você ter uma gestão, uma governança, né, perdão, ter uma governança que pense no bem-estar da sua população, até mesmo com a questão de conflitos. Pense o quanto dessas regiões da África enfrentam situações de conflito. Então, são dois lados da balança, né, de conflitos e cooperação, que estão envolvidos quando a gente está falando de cooperação hídrica transfronteiriça. E aqui eu trago para vocês um modelo, na verdade, uma representação bem simples do que seria uma governança hídrica transfronteiriça. E isso considerando só 2 países. Pode ter casos são 5, 6, 7, até mais. Então, você tem essas diretrizes internacionais. No caso, o melhor exemplo seria o Tratado das Nações Unidas de 97, a declaração. Então, esse é um princípio internacional. Esse princípio internacional ele tem que ser reconhecido pelos 2 países, ou mais, né? 2 ou mais países. A partir do momento que eles têm essas mesmas diretrizes internacionais reconhecidas entre si, eles vão colocar nesse acordo em comum, que é essa parte central dele, os mesmos princípios. Mas eles também têm que levar em consideração as demandas que cada um desses países tem dentro deles. E essas demandas elas vão ser representadas por o que o governo tem de diretriz, o que a sociedade está pedindo e o que a ciência, né, quando ela é ouvida, infelizmente ela não é sempre ouvida, também está falando sobre aquilo. A junção de todos esses fatores vão influenciar no desenvolvimento que você tem no texto, né, de um acordo entre essas partes. E esses acordos formais, eles podem se dar por tratados
ou até mesmo para estabelecimento de comissões conjuntas, comissões técnicas conjuntas. Mas não se restringe a isso. Pense que esse tratado ele está abarcando a bacia hidrográfica em geral. Mas dentro de uma bacia hidrográfica você pode ter subbacias. E aí entra a possibilidade de você ter acordos subnacionais, por exemplo, entre cidades de fronteira que compartilham o mesmo recurso. Então, o acordo internacional entre os dois países ribeirinhos, ele vai servir muito como um acordo guarda-chuva, que abaixo dele vão ser inseridos outras propostas de acordos, acordos de pesquisa, forças conjuntas para você combater enchentes. E para você ter o estabelecimento desse acordo, todos os países têm que concordar. Então, Ana, se você não tem... se os dois não concordam, não existe um acordo entre eles. Se nenhum deles querem participar, eles vão ficar de fora desse tratado. Aqui na América Latina, eu falo que a gente tem muita sorte, porque os acordos que a gente tem de gestão de águas transfronteiriças, eles foram assinados, depois de toda a negociação, eles foram assinados por todos os países. Um exemplo de um acordo que ainda não é aceito por todos os países é entre os países da bacia do Rio Nilo. A Etiópia está construindo uma grande barragem, que é para ser a maior barragem de geração de energia elétrica e até de retenção, e ela vai influenciar todos os países que estão a jusante. E eles não conseguem fazer um acordo. A barragem está quase pronta e os outros países da bacia do Rio Nilo não estão de acordo com ela. Mas a Etiópia está construindo de qualquer jeito. E o Egito ele já ameaçou até mesmo bombardear a barragem para não afetar o fluxo de água para ele. É um nível que a gente tem de discussão nisso. Por isso eu falo, aqui na América Latina, tanto na bacia amazônica quanto na bacia do Prata, que são as maiores bacias hidrográficas que a gente tem aqui, todos os países estão de acordo com o tratado de cooperação que foi estabelecido. E além da Convenção das Nações Unidas, aqui eu trago para vocês mais exemplos de declarações, acordos e convenções que estão relacionadas a recursos hídricos transfronteiriços. E essas declarações, esses textos, eles vão servir como estruturas institucionais e legais para sua gestão e governança. Então, muitos dos acordos que são feitos entre os países ribeirinhos, eles consideram itens que estão nessas declarações. Elas servem de embasamento técnico para eles. Então, no Tratado da Bacia do Prata, eles fazem menções a princípios de todas essas declarações. Na verdade, até a de 66, a de Helsinki. As outras regras, elas estão presentes nos tratados que foram adicionados posteriormente. E às vezes você não tem uma menção explícita, estamos de acordo com as regras de Helsinki, mas eles têm menções aos princípios dela. Então, tem menção ao princípio de uso equitativo dos recursos. E em relação à governança hídrica transfronteiriça, defende-se muito que você tenha uma governança conjunta e compartilhada entre os países. Então, o ideal é que nenhum país seja deixado de fora. A gente sabe que nem sempre é possível, mas almeja-se que nenhum país seja deixado de fora. Que você abarque todas as demandas que existem deles e considerem também possíveis desequilíbrios que possam existir entre os países. Quando eu falo de desequilíbrio, está muito relacionado à própria capacidade institucional do país e até mesmo do poder que o país tem.
lembrem-se que na aula que eu falei sobre soft power e hard power, dependendo da capacidade que o país tem, eles conseguem influenciar a adoção de um acordo internacional que seja muito mais vantagem para ele do que para outro. Só que volta sempre aquela questão. Não existe nenhuma instância de poder supranacional que obrigue um país a cumprir determinado acordo. E a mesma coisa para a questão de recursos hídricos, de água. Não existe nenhum mecanismo real de aplicação de lei internacional de água. O Tribunal Internacional de Justiça, que eu até trago como um exemplo, ele lida com alguns casos específicos. E é muito difícil que chegue a ele, né? Eles tentam sempre resolver no âmbito da organização de bacia hidrográfica que existe, ou mesmo dentro do âmbito daquele tratado que foi assinado entre os países ribeirinhos. Mas nem sempre isso é possível. E então, às vezes você tem um acordo de cooperação, mas que ele não tem o equilíbrio. Ele pende muito mais para um lado dos países, ele traz muito mais benefício para um país do que para o outro. Um exemplo que eu trago para vocês é quando o Brasil assinou o Tratado de Itaipu com o Paraguai. O tratado ele foi muito mais vantajoso para o Brasil. E o Paraguai, coitado, o Paraguai não tinha força alguma para ir contra o Brasil naquela época. Tanto que foi durante o governo Lula que o Paraguai pediu revisão das cláusulas do tratado. Depende muito, então, de quanto que o país tem poder para estabelecer e para forçar que os outros aceitem o que ele está precisando, o que ele está querendo, né? Qual é o objetivo dele. Bom, de qualquer forma, eu trago aqui para vocês alguns requisitos para uma governança conjunta, compartilhada e integrada entre países que compartilham recursos hídricos transfronteiriços. E isso seria você ter uma estrutura institucional conjunta de gestão e monitoramento, que tenha um estabelecimento de critérios comuns para alocação de água e monitoramento. Isso quer dizer que eles tenham os mesmos parâmetros de qualidade de água, por exemplo. Que também tenha uma distribuição equitativa e acordada de custos e benefício. Isso precisa, né, ser bem expresso nesses acordos. E que eles tenham mecanismos estabelecidos para aplicação e resoluções de conflitos. Muitos dos tratados e acordos que são feitos visando governança hídrica transfronteiriça não têm esse princípio. O Tratado da Bacia do Prata, por exemplo, ele não tem. Teve uma disputa entre a Argentina e o Uruguai, que é o caso das papeleiras, que não conseguiu ser resolvida dentro do âmbito do SIC, foi para o Mercosul, não conseguiu ser resolvida, jogaram para o Tribunal Internacional de Justiça e só foi resolvida lá. Isso mostrou que o SIC, que foi criado como essa instância de cooperação, não conseguiu lidar com o problema interno. E falando, né, de organizações de bacias transfronteiriças, aqui eu trago para vocês as bacias hidrográficas transfronteiriças e as que têm alguma organização que cuide da gestão transfronteiriça da água. Então, se você for ver, ele acaba sendo maioria. Mas isso não quer dizer que ela é eficaz. Você ter quantidade não é a mesma coisa que você ter qualidade dela. Alguma dúvida até aqui? Bom, então eu passo. Ainda falando sobre a questão de gestão integrada, de 199 instituições que a gente tem em relação de organizações de bacias hidrográficas, somente 55 tem todos os estados ribeirinhos participando. Então, Ana, isso é mais um exemplo de que, por mais que tenha um tratado, algum país pode não aceitar e pode querer não participar
do que está sendo definido por ali. E como eu falei da questão do SIC, muitas instituições vão ter um histórico regular de resoluções de conflitos. Não somente aqui no SIC, você tem outros exemplos, como a questão do Egito, que eu comentei, e a bacia do Mekong, que também é um outro exemplo disso. E aí eu trago a questão, seria então a cooperação hídrica transfronteiriça limitada? Quais seriam os limites que estão relacionados a essa governança hídrica transfronteiriça? E quando a gente for buscar uma resposta para isso, eu argumento com vocês que essas políticas que a gente tem de águas transfronteiriças, elas vão destacar problemas de ação coletiva, com base em mecanismos voluntários na ausência de uma autoridade supranacional. Esse é um problema que grande parte dos acordos internacionais ligados ao meio ambiente também encontram. Não é exclusivo de recursos hídricos. E tudo que a gente tem de conflito e cooperação, eles vão acabar se tornando cada vez mais múltiplos entre eles. E um fato importante é que não é porque existe uma cooperação ocorrendo que não exista conflito. Ambos os lados, eles podem ocorrer simultaneamente. Então, você tem instâncias de conflito e instâncias de cooperação acontecendo ao mesmo tempo dentro dessa governança hídrica transfronteiriça, entre diferentes atores e relacionados a diversos fatores. E essas aqui são as referências que eu utilizei hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, é com vocês. Pensem que a atividade que eu propus para vocês é relacionada à governança hídrica transfronteiriça. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, também é uma hora para vocês perguntarem.